Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Como estão todos vocês? Tudo na santa paz do Senhor? Espero que estejam todos bem. Vamos dar início hoje à nossa aula de Escola Bíblica Dominical, tema livre. E eu queria, antes de iniciar aqui, orar com os irmãos, agradecendo a Deus por este momento e pedindo sobre a vida de todas as outras pessoas que também precisam. Vamos orar. Pai amado e bendito, nós te louvamos, te exaltamos e te bendizemos. Eu te peço, Senhor, neste momento, sobre as nossas vidas, a tua graça, a tua bênção, o teu amor esteja sobre nós. Pai, em nome de Jesus, eu te peço sobre a vida dos meus irmãos que estão neste momento nos assistindo, os amigos que possam estar assistindo neste momento, que o teu grande amor esteja sobre a vida deles, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu te peço, ajuda-nos, abre a nossa mente, nosso entendimento para que nós possamos compreender a tua palavra, para que ela seja clara, Deus querido, e nós possamos crescer em conhecimento diante de ti. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Meus irmãos, nós hoje temos uma aula que o tema que eu pesquisei aqui para nós falarmos é sobre 3 classes de pessoas, né? Nós vamos falar sobre essas 3 classes de pessoas, 2 delas muito conhecidas, outra conhecida, mas talvez não muito pensada, e 2 delas é uma das coisas que traz muitos questionamentos nos nossos dias, e nós vamos entender aqui um pouquinho. E o texto por si só responde às perguntas, mas nós vamos ler aqui a palavra do Senhor e vamos ver o que tem a nos dizer sobre essas 3 classes de pessoas, né? Tô de óculos aqui para conseguir ler melhor, renite atacada, então vocês vão tendo um pouquinho de paciência comigo aí, que nós vamos tentando se entender aqui. Bom, o texto que nós vamos ler encontra-se em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, o versículo 14, melhor dizendo, nós vamos ler a partir do versículo 10. 1 Coríntios 2, 10 até o versículo de número 16. Eu vou ler, os irmãos, se estiverem com Bíblia, quiserem acompanhar, fiquem à vontade. Se não, só ouçam aqui mesmo a leitura da palavra. Peguei uma linguagem atualizada que facilita o entendimento, né? Mas no texto base do que nós vamos estudar, eu vou ler na linguagem que está lá da edição Revista e Corrigida. Bom, está escrito assim: mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele e que conhece tudo a respeito dele, E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim, explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. E, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucuras para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. A pessoa que tem o Espírito pode julgar o valor de todas as coisas, porém, ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Essa palavra do Senhor aqui que nós acabamos de ler fala a respeito de 2 tipos de pessoas especificamente, que é o homem natural e o homem espiritual. Então, quando eu disse no início que é uma das coisas que tem trazido muitos questionamentos nos nossos dias, e até de certa forma nós conseguimos entender, porque o que acontece? Quando você fala com uma pessoa
que é espiritual, que não é espiritual, que é uma pessoa natural, ela não tem o Espírito de Deus. Tudo que você fala, baixar aqui um pouquinho o som, tudo que você fala, essa pessoa tende a questionar porque ela não compreende, ela não enxerga com a sua visão, ela não vê as coisas como você vê, ela não entende como você entende. As coisas são claras na sua mente, mas na dessa pessoa, ela não tem o entendimento que você tem, exatamente pela falta do Espírito de Deus na vida dela, que é em razão dela ser uma pessoa natural, ou seja, uma pessoa que ainda não foi regenerada. Então, ela tem essa dificuldade de entendimento. Esse homem natural não consegue entender as coisas que são de Deus. Então, quando a Bíblia vai falando sobre esse ser humano espiritual, ela diz que ele recebeu o Espírito. Aí lá no texto de Coríntios que nós acabamos de ler, fala muito claro, dizendo assim: ora, ninguém consegue entender o ser humano senão o seu próprio espírito, ou seja, ninguém entende o homem melhor do que o espírito que está dentro dele, certo? Aí ela diz assim, porque ele sabe tudo a respeito desse ser. Da mesma forma, o Espírito de Deus entende tudo a respeito dele, porque habita dentro dele, habita com ele. Então, a Bíblia diz na sequência que esse Espírito que Deus nos deu, que habita em nós, veio de Deus. Logo, nós conseguimos entender, compreender tudo aquilo que Deus tem para nos dar. Tudo aquilo que o Senhor libera para nós conseguimos entender essa revelação, esses mistérios, porque o Espírito que habita em Deus habita em nós e nós podemos entender essas coisas. Essa é a diferençazinha aqui do homem espiritual e não espiritual. Mas eu quero ler o texto original aqui de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15, na linguagem que tinha falado, né? Ora, é o texto base. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. É o que nós acabamos de falar, desse privilégio, que além da possibilidade de conseguir discernir todas as coisas que acontecem à sua volta, ele ainda não é discernido, ou seja, ele consegue entender o que acontece à sua volta, o que a vida propõe, o que a vida oferece, o que as pessoas fazem, ele discerne isso porque ele é espiritual, e o que ele faz as pessoas não conseguem discerni-lo, não conseguem entender, porque o que ele faz é espiritual e isso só pode ser discernido espiritualmente. Esse versículo por si só já é muito esclarecedor a respeito disso, mas aqui a gente vai seguir no pensamento de de uma divisão básica de duas características de pessoas, né? Que é a pessoa que é vista de uma forma geral, são essas duas classes, são vistas na Bíblia, que é o homem ou mulher natural. E esse natural aqui escrito, esse homem natural do grego psutikos, né? Acho que é isso que está escrito aqui, é grego. Ela denota a ideia de uma pessoa irregenerada, ou seja, uma pessoa que ainda não foi regenerada, não passou por esse processo de regeneração. Regenerar é algo que era inteiro, foi desfeito, destruído, dilacerado, e regenerar, dar forma novamente, ou completá-lo, preenchê-lo, né? Então a gente consegue aqui ver que este homem que se distanciou de Deus, ele está aqui por ser regenerado ainda. Então uma pessoa natural, que ainda não foi regenerada, ela é governada pelos seus próprios instintos naturais. Essa pessoa, ela não tem o Espírito Santo de Deus, ela não recebeu ainda o Espírito Santo na vida dela. Isso está em Romanos 8:9. E, portanto, não tendo o Espírito Santo sobre a vida dela, ela está sob o domínio de Satanás. Pesado isso, né? Essa pessoa que não passou pelo processo de regeneração, ela está sob o domínio de Satanás. Embora possa soar tão pesado, isso está escrito no livro de Atos, capítulo 26, e o versículo de número 18. Está escrito assim, ó: você vai abrir os olhos delas, a fim de que elas saiam da escuridão para a luz, e do poder de Satanás para Deus. Então, por meio da fé em mim, eles serão perdoados dos seus pecados e passarão a ser parte do povo escolhido de Deus.
Essa palavra aqui é quando o Senhor Jesus aparece a Saulo, que ele está indo perseguir os cristãos. Jesus aparece para ele perguntando: Saulo, por que você me persegue? E aí ele reconhece: Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Eu escolhi você para fazer uma obra, uma missão, e eu quero que você vá até os seus amigos, aí judeus, gregos, as pessoas que ele iriam pregar o evangelho. Diz assim: você vai abrir os olhos deles, a fim de que eles saiam da escuridão para a luz e do poder, ou seja, eles estavam sob o poder de Satanás, para que eles saiam desse poder para virem para Deus. Então, por meio da fé em mim, por meio da fé em mim, eles serão perdoados dos seus pecados e passarão a ser parte do povo escolhido de Deus. Então, você percebe aqui que uma pessoa sem o Espírito de Deus, ela tem essa necessidade, ela carece de ser evangelizado, serem abertos os seus olhos, gerada a fé no seu coração, eles recebem a salvação em Jesus Cristo, são perdoados e passam a ser povo de Deus. Então, e diz que eles também são escravos da carne com suas paixões. Está em Efésios 2:3. Eles pertencem ao mundo e está em harmonia com esse mundo. Ou seja, ele vive os cursos deste mundo, conforme esse mundo é. Para ele não tem nada de anormal, não tem nada de novidade. O que é proposto pelo sistema mundano, ele aceita muito tranquilamente, porque ele faz parte desse sistema. Então, aí ele também, isso está em Tiago 4:4, falando um pouco sobre isso, ele também rejeita as coisas do Espírito. Então, ao passo que ele vive neste mundo e ele está familiarizado com as coisas deste mundo, o que é proposto de Deus, da parte de Deus, também são rejeitados por parte dessas pessoas. Elas rejeitam as coisas do Espírito Santo. Tudo que é proposto pelo Espírito de Deus, elas rejeitam. Então, a pessoa natural não consegue compreender a Deus e nem os seus caminhos. Muito pelo contrário. Elas dependem do seu raciocínio ou das suas emoções humanas. Ou seja, as coisas que elas precisam decidir na vida delas, elas dependem unicamente da sua capacidade de raciocinar e das suas emoções. E o problema é que essa capacidade de raciocinar e essas emoções são humanas. Então, logo, pela sua capacidade, pela sua habilidade, elas não conseguiriam jamais discernir as obras de Deus, as obras do Espírito Santo. Então, a gente vê aqui uma pessoa, um homem natural, que ele não foi regenerado, ele falta ainda passar por esse processo para que ele possa receber a salvação em Jesus Cristo. Então, e o outro homem é o homem ou a mulher, né, que são espiritual, o homem espiritual. Então essa palavra espiritual aqui, do grego, significa pneumáticos, né? Pneumáticos, que denota a ideia de pessoa regenerada. É aquela que tem o Espírito Santo. Essa pessoa tem a mentalidade de Cristo, ela tem a mentalidade espiritual, ela conhece os pensamentos de Deus, ela conhece os pensamentos de Deus. Olha que coisa poderosa. Uma pessoa que é espiritual, né? Que ela está naquele estágio de que recebeu o Espírito de Deus sobre a sua vida, e o Espírito veio de Deus, então ela conhece os pensamentos de Deus. Isso encontra-nos em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12, escrito assim, ó: não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. Então você vê aqui que a pessoa que é espiritual, ela recebe o Espírito de Deus na sua vida, e o Espírito que veio de Deus, que conhece Ele, agora habita em você, e você passa a conhecer as coisas de Deus, você passa a ter entendimento, a sua mente se abre, você consegue compreender a vontade de Deus, você consegue ter a sua mente renovada, como está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 2, né? Você tem a sua mente transformada, renovada pelo entendimento. E essa pessoa vive também pelo Espírito de Deus, ou seja, além dela receber o Espírito, ela passa a viver pelo Espírito de Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 4, diz assim: Deus fez isso
para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Elas têm a mente controlada, ela vive pela natureza humana, naturalmente ela é controlada por essa natureza humana. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controladas pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão vida eterna e paz. Então, você percebe aqui que quando você vive pelo Espírito de Deus, o homem espiritual que vive pelo Espírito de Deus, ele tem a mente controlada pelas coisas do Espírito. O resultado disso será vida eterna e paz. Se nós não olhássemos para o além da vida, se nós olhássemos apenas para aqui, para este momento, para este plano que nós vivemos, uma pessoa espiritual, ela já teria um lucro muito grande. E que lucro é esse? Teria paz. Já teria paz. É a grande procura da humanidade, é a grande espera, é a grande expectativa de todo ser nesta vida, poder desfrutar de paz. Por quê? Porque nós vivemos em um ambiente de guerra, nós vivemos em um ambiente de invejas, de iras, de contenda, de tudo que é coisa ruim. Então, quando você tem o Espírito de Deus na sua vida, você vive de uma forma, a sua mente vive de uma forma controlada pelo Espírito de Deus. E quando ela vive assim, ela desfruta de vida eterna e paz, porque Deus vai guiar ela pelo seu caminho, vai guiar ela pela sua vontade. Quando nós vivemos a vida de uma forma que agrada a Deus, nós vamos cumprir a vontade de Deus. O livro, eu sei que não faz parte desse assunto, está mais voltado para escatologia, mas o livro de Apocalipse ele está escrito sobre o livro da vida, onde está escrito o nome das pessoas que serão salvas, né? E a Bíblia diz que existe também lá outro livro, né? Abriu-se o livro da vida e abriu-se o outro livro. E as pessoas foram julgadas segundo aquilo que estava no livro. Então aqui mostra o seguinte, aquilo que foi escrito para as pessoas fazerem, seguirem nas suas vidas, uma vida de justiça, uma vida de retidão, uma vida que agrada a Deus. E se está escrito isso no livro ao seu respeito para fazer, quando você vive de acordo com a vontade de Deus, a sua vida é vivida. Ela é vivida de forma a cumprir o que é a vontade de Deus, o que está escrito no livro de Deus ao seu respeito. Quando você vive o contrário disso, quando você não vive para agradar a Deus, quando você vive a vida do seu jeito, a fazer da sua forma, sem a mente controlada pelo Espírito de Deus, então você vive uma vida errante, ou seja, aquilo que Deus tem desenhado para você, você anda totalmente fora, porque lhe falta o Espírito de Deus. Então quando acontece isso, a sua vida você está sujeito ao julgamento de Deus por conta disso. Então, nós encontramos aqui o homem natural, né, que é aquele que não foi regenerado, e encontramos o homem espiritual, que foi regenerado, essa pessoa que teve a mente transformada, ela tem a mentalidade espiritual e conhece os pensamentos de Deus. O homem natural, ele não conhece a Deus, não conhece a sua vontade e ele vive apenas com seu raciocínio e as suas emoções humanas. O homem espiritual, esse recebeu o Espírito de Deus e ele tem a mentalidade espiritual, ele passa a ter uma mentalidade espiritual e conhece os pensamentos de Deus e sabe tudo aquilo que Deus tem para ele, ele compreende isso muito bem. Este é o homem espiritual. Mas aí você me pergunta, e como se tornar um crente espiritual? Como ser essa pessoa espiritual? Como viver de uma forma que eu possa receber o Espírito de Deus? Só existe uma forma: aceitando pela fé a salvação em Cristo. A salvação que Cristo, isso está escrito em Tito, capítulo 2, versículo 11, dizendo que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século de forma justa, sóbria e piedosamente, aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, quando você aceita a salvação em Cristo por meio da fé,
a pessoa é regenerada. Então, essa regeneração que acontece nessa vida, ela traz o Espírito de Deus que saiu deste homem, que esse homem perdeu lá na queda do homem no Jardim do Éden, e ele volta, e essa vida é totalmente regenerada, e o Espírito lhe confere uma nova natureza mediante a concessão da vida divina. Ou seja, ele recebe a vida divina, aceita Jesus, reconhece Jesus como seu Salvador e Senhor através da fé, e a pessoa é regenerada. E o Espírito Santo lhe dá a nova natureza, que é uma natureza espiritual. Agora já não é mais como chegou aquele homem diante de Jesus e disse: que farei eu para herdar a vida eterna, né? Senhor, bom mestre, o que eu farei para ter a vida eterna? Ele falou assim: você precisa nascer de novo. E aí ele, como homem natural, disse: mas como pode eu, sendo velho, nascer de novo? Eu poderia, por acaso, voltar ao ventre da minha mãe, o ventre materno, e nascer de novo? E Jesus disse não. Aí Jesus fala espiritual, porque a linguagem que ele estava usando era espiritual. Então, para entender aquilo naquele momento, precisava ser espiritual. E Nicodemos não era. Então, ele diz assim: você precisa nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, ele explica a situação. O homem natural não consegue entender a princípio, mas aí Jesus Cristo ensina, explica, e ele entende ali o que precisava para ele. Então, para ser uma pessoa, um crente espiritual, uma pessoa espiritual, é somente aceitando pela fé a salvação em Jesus Cristo. Só aceitando Jesus Cristo como seu Salvador através da fé, e você é totalmente regenerado. E o Espírito Santo vai lhe dar uma nova natureza. E você vai ter uma vida nova, divina. Essa pessoa nasce novamente. Ela é renovada e torna-se uma nova criatura. E obtém a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Recebe a justiça de Deus, né? Isso está em Filipenses capítulo 3 e o versículo de número 9. Está escrito assim: e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Ora, esse texto aqui, que Paulo em Filipenses escreve, ele diz uma coisa que é muito, muito boa. Olha, ele diz assim: eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei. Olha só que interessante. Eu não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Quando ele diz isso, ele está tirando das costas dele um peso gigantesco. Por quê? Porque a lei, embora a gente conheça lá os 10 mandamentos, o não matarás, não roubarás, não adulterarás, a lei não era apenas os 10 mandamentos. A lei se resume em 613 preceitos, 613 mandamentos, em que ninguém era capaz de ser justificado por essa lei. Por quê? Porque as pessoas não conseguiam seguir todos os mandamentos, elas tropeçavam. E a Bíblia diz que se alguém tentar se justificar pela lei e tropeçar em algum ponto dela, pecou em todo o resto. Logo, ninguém conseguia se justificar. Existe um rabino que é o mais aclamado entre todos eles, que é quem mais se aproximou de seguir parte desses mandamentos, que conseguiu cumprir 512. Dos 613 ele conseguiu cumprir 512. Não foi perfeito. Não sendo perfeito, não conseguiu se justificar pela lei. Aí Paulo coloca assim, diz assim: mas agora, olha, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Olha o privilégio que o homem espiritual tem, e de viver uma vida diante de Deus, de seguir a Jesus Cristo, e pela fé em Jesus Cristo, ele é aceito por Deus, mediante a fé. Essa é uma das questões que é um benefício gigantesco do homem espiritual, se não o maior deles, naturalmente, né? Existe também uma distinção entre os crentes, porque nós falamos sobre o homem natural e falamos sobre o homem espiritual.
Mas tinha falado aí que eram 3 classes e nós encontramos então um terceiro personagem aí nessa história, que às vezes a gente encontra na igreja. Quando você fala em igreja, você fala em crente, muitas pessoas generalizam. Ou são santos, ou são logo todo mundo perdido, né? E aí existem alguns pontos para a gente considerar. A igreja de Coríntios tinha esse personagem aí. A igreja de Coríntios, quando Paulo fala nesse texto, ele até que fica alterado, bravo, porque encontrava-se muito frequentemente esse terceiro personagem, que é quem? É o carnal, o crente carnal. Tem o homem natural, não foi regenerado ainda, tem o homem espiritual, e esse homem espiritual carnal, ou melhor, um homem só carnal, né? Não é espiritual, ele é totalmente carnal. Ele está no meio do povo, mas ele não é espiritual, ele é carnal. Embora o crente nascido de novo receba a nova vida do Espírito, ele, ele, ele tem residente em si a natureza pecaminosa, com as suas perversas inclinações. A natureza pecaminosa no crente existe existe e não pode ser mudada em boa, ela não pode ser simplesmente transformada em uma boa natureza. Por quê? Porque ela precisa ser mortificada e vencida pelo poder e graça do Espírito Santo. Ela precisa ser vencida, ela precisa ser diariamente mortificada, vencida, anulada, para que então se sobressaia a ação do Espírito Santo sobre a vida dele. O crente obtém tal vitória negando-se a si mesmo diariamente. Essa vitória sobre a carne, ela tem que ser vencida todos os dias, porque todos os dias nós somos confrontados, todos os dias nós somos tentados. Então a gente precisa aí todos os dias negar a nossa vontade para então vencer, ter vitória sobre esta nossa carne, né? Deixando todo impedimento ou pecado, né? E resistindo a todas as inclinações pecaminosas. Sem essa resistência a gente não consegue mortificar a nossa carne. Esse homem que não consegue mortificar a sua carne, ele segue a sua vida sofrendo. Sofrendo no seu espírito, sofrendo na sua alma, sofrendo no seu corpo, porque traz um peso sobre ele. É como tentar vencer um inimigo, lutar contra ele e não vencer. Então, quando ele mortifica, então ele consegue desfrutar do prazer da vitória sobre a carne. Então, pelo poder do Espírito Santo, o próprio crente guerreia contra a sua natureza pecaminosa e diariamente a crucifica e a mortifica. Em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Então, ele mortifica, ele precisa lutar, ele precisa ser ele o guerreiro dessa batalha para lutar contra essa carne. E aí ele consegue vencer isso pela submissão à obra santificadora do Espírito Santo em sua vida. O crente em Cristo, ele experimenta a libertação do poder da sua natureza pecaminosa e vive como um crente espiritual. Então, as orientações que Paulo traz à igreja de Coríntios era para que esse crente carnal, que ele lutasse, que ele batalhasse, que ele se esforçasse para vencer a carne, porque nós sabemos que nem todo crente se esforça como deveria para vencer plenamente a natureza pecaminosa. Nem todos se esforçam. Muitas pessoas deixam a vida ir seguindo
Aí o apóstolo Paulo escreve sobre a necessidade de que esse homem aí mortifique a sua carne, que ele anule a vontade dela para que o Espírito de Deus possa agir na vida dele. Então a gente sabendo que nem todo mundo ele faz esse esforço, né, de vencer a natureza pecaminosa, ao escrever aos Coríntios, Paulo ele mostra que alguns deles viviam como carnais. Carnais aqui, quando Paulo escreve carnais aqui, a Bíblia fala carnais aqui, é do grego sárquicos, né? Ao invés de resistirem com firmeza às inclinações da sua natureza pecaminosa, eles se entregavam a algumas delas, né? Embora não vivessem como em contínua desobediência, estavam em parceria com o mundo, a carne e o diabo em certas áreas da vida deles. E mesmo assim querendo permanecer como povo de Deus, olha, então a gente percebe aqui que eles estavam lá, no meio do povo de Deus, eles eram carnais e embora não vivessem totalmente na desobediência, né, em partes acertavam, em partes faziam do jeito deles. Então eles estavam vivendo ali um paralelo com o mundo e com as coisas de Deus. Acertando e errando, né? Se eu posso dizer acertando, né? Acertando e errando. Então a carne deles estava em parceria ali com o diabo. E nas áreas da vida deles o diabo atuava. E mesmo assim eles queriam permanecer como povo de Deus. Então a gente nota aqui, primeira coisa, a figura do crente carnal. Essa é a figura do crente carnal. Embora os crentes de Corinto não vivessem em total carnalidade e rebeldia, nem praticassem grave imoralidade e iniquidade, que os separariam do reino de Deus, estavam vivendo de tal maneira que já não cresciam na graça e agiam como recém-convertidos, sem divisar ali o pleno alcance da salvação. Era como que eles estavam no processo para a salvação e não chegavam, não alcançavam totalmente, porque eles não estavam voltados para as coisas de Deus, estavam voltados para a sua carnalidade, eles não estavam interessados no reino, estavam no caminho, mas interessados nas coisas do mundo. Parte deles, né, naturalmente. Então a gente encontra aí essa figura do crente carnal. Não levavam a sério, eles não levavam a sério a palavra de Deus, nem os ministros do Senhor, não se afligiam com a imoralidade dentro da igreja. Olha que coisa terrível. E Paulo até cita um exemplo nesse texto de um homem que tinha relacionamento com a sua madrasta. E aí ele chega e critica, ele na verdade critica ali duramente aquela igreja, dizendo assim: como que vocês podem se orgulhar disso? Existindo essas coisas no meio de vocês, como que vocês podem se orgulhar se há essa coisa terrível no meio do povo de Deus e vocês estão como se nada tivesse acontecendo? Vocês não fazem nada para mudar isso? Então ele começa a chamar a atenção deles para, segundo, o perigo para os cristãos carnais, né? O perigo que corria, que rodeava essas pessoas. Os cristãos carnais de Corinto corriam o perigo de se desviarem da pura e sincera devoção a Cristo e de se conformarem cada vez mais com o mundo. Com isso, caso isso continuasse, seriam castigados e julgados pelo Senhor. E se continuassem a viver segundo o mundo, acabariam sendo excluídos do reino de Deus. Realmente, alguns deles já estavam mortos espiritualmente por viverem em pecados que levavam a isso, que levavam a essa morte espiritual. Então, a gente percebe aqui que eles estavam vivendo, e Paulo citou quando ele diz assim, acabariam morrendo e sendo excluídos do reino de Deus, porque Paulo disse assim, olha, eu mesmo já entreguei o corpo dele para a destruição, para que no dia do Senhor o espírito seja salvo. Porque esses indivíduos que vivem assim, provavelmente quando ele diz isso é porque já houve a orientação de mudança de vida, de transformação, e essas pessoas não estavam interessadas nas coisas do reino, como nós falamos. Eram totalmente carnais, né? E terceiro, as advertências aos cristãos carnais. Então aí entra a advertência para que pessoas que vivem nessa carnalidade, que eles venham ser um crente, que venham mudar a vida. Então, primeiro, se um crente carnal não tomar a resolução de se purificar de tudo quanto desagrada a Deus, ele corre o risco de abandonar a fé. Então a gente percebe aqui, né? Se eles não
tomarem a decisão de resolverem as suas vidas espirituais, eles vão acabar abandonando a fé. Não é que correm o risco, né? Eles vão acabar abandonando a fé se não mudarem mesmo, né? E segunda advertência, eles devem tomar como exemplo o fato trágico dos filhos de Israel que foram destruídos por Deus por causa dos seus pecados. Então você percebe aqui, a Bíblia ela cita por várias vezes, temos um exemplo muito claro, por exemplo, sobre o pecado, um exemplo muito claro que é quando o sacerdote ele entrava no santuário para apresentar, né, para levar ali o sacrifício, quando ele entrava no Santo do Santo, ele ia com uma cordinha amarrada nele e um chocalho, um sino balançando. Por que isso? Porque se ele estivesse em pecado, ele seria morto lá dentro. Como ninguém mais poderia entrar lá, senão o sacerdote, quando eles ficavam com aquela cordinha segurando do lado de fora. Enquanto o sino estivesse balançando, fazendo barulho, eles sabiam que ele estava vivo. Ok, aceito, tá com a vida certinha. Se parasse, houvesse um silêncio muito grande, eles puxavam a corda porque sabiam que ele tinha sido morto lá dentro. Então, o pecado aqui trazia consequências terríveis à vida dessas pessoas. Então, Paulo dá essas advertências aqui, para que a igreja tomasse essa posição, se posicionasse de forma diferente. Letra C, melhor dizendo, devem entender que é impossível participar das coisas do Senhor e das coisas de Satanás ao mesmo tempo. Isso aqui é uma coisa muito clara para nós. A Bíblia nos ensina que para nós fazermos a vontade de Deus e ter a decisão de seguir um caminho, né? Seguir e de preferência olhando para Deus. D. Devem separar-se completamente do mundo e se purificar de tudo quanto contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a sua santificação no temor do Senhor. Então que fique essa palavra para o seu coração, que nessa noite, neste momento você consiga compreender aqui as características de uma pessoa no reino de Deus, no ambiente espiritual. Que pessoa é você neste momento? Como você se considera neste momento? Natural, espiritual ou carnal? Se for natural, que Deus abra a sua mente, o seu coração, para que você receba a palavra do Senhor. E essa palavra gere fé dentro do seu coração, você conheça Jesus Cristo e Ele te receba como seu filho. Se for espiritual, que mantenha firme a sua vocação, que mantenha firme os seus caminhos nos pés do Senhor, para que você possa alcançar a vitória do Senhor para a tua vida e você possa desfrutar de perfeita paz em Deus. E se carnal, que você tome essas decisões na sua vida, que você se resolva espiritualmente, para que você possa então receber o perdão dos seus pecados, para que a sua alma seja transformada e você seja completamente regenerado e possa então provar o bem do Senhor na sua vida. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Se tiver alguma dúvida, pode escrever para nós lá nos grupos lá que nós temos de Tira Dúvidas. Se você não quiser, pode escrever nos comentários mesmo aqui e nós teremos um prazer em tentar sanar as suas dúvidas da melhor forma possível. Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus.